guerras, terremotos, símbolos misteriosos, reta final. Esses são os elementos que marcam isso de todos os tempos. O Apocalipse. Estamos vivendo o fim de tudo. Temporadas especial apocalíptica. Então, para começar a estudar a Bíblia, hoje vamos falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Muita gente. É a mais terrível catástrofe, guerras e tormentos, faz parte da história da humanidade. Será que existe mesmo motivo para o que, afinal de contas, essas passagens querem dizer? Algo de esperança nessas estranhas imagens do Apocalipse? Que o livro, selado com os 7 selos da mão de Deus, seria o livro da aliança ou do testamento de Deus com a humanidade. O livro, enfim, que traz o conteúdo da nossa herança. Você também viu que Jesus, o Cordeiro Imolado, era o único em todo o universo, ou seja, Jesus era o herdeiro. E é por Jesus que participamos como co-herdeiros de Deus. É que Jesus, enquanto ser humano, era o único dentro de toda a humanidade que seria, por natureza, o Filho de Deus. Nós fomos tornados feito Filho de Deus. Jesus era. Agora, dependendo da versão bíblica que você estiver lendo, é importante fazer o esclarecimento. É que algumas versões trazem o reiterado erro. Conforme lemos, cada uma das 4 criaturas, dependendo da Bíblia que você lê, estão dizendo assim, vem e vê. Só que os melhores escritos gregos não figura a palavra ver, vem. Não se trata de um convite para que João vá e veja, mas sim um chamado a cada um dos cavalos com seus respectivos cavaleiros possa dar um ingresso ao curso acionário da história. Os 4 seres viventes que rodeiam o trono de Deus que desempenha o papel de convocar os atores do drama final que ingressa assim joga o seu papel na história. Mas antes de mergulhar nesse detalhe, seria interessante dar um plano geral do assunto. Os eventos do Apocalipse capítulo 4 e 5 levam ao ponto de uma adoração fenomenal, ao culto de entronização. Com Cristo sentado ao lado direito do Pai e sendo reconhecido o único digno de abrir os selos, todos os olhos do universo estavam agora, mais uma vez, nos livros selados, em posse de Jesus Cristo. Conforme Jesus abre cada um dos selos, vimos a descrição de eventos surpreendentes. Não é a leitura do conteúdo que chama a atenção, mas sim o que acontece assim que a medida de cada selo seja aberto. Não é difícil entender que o livro só pode ser lido depois que os 7 selos rompidos. Portanto, cada selo é um gatilho para o evento que acontece na Terra. E esses são os eventos escritos no capítulo 6 e até o início do capítulo 8 do Apocalipse. Existe uma lacuna, porém, entre os 6 e o 7º selo. Pense nessa pausa como um parênteses. Ao falar dos 144 mil e da grande multidão sobre o mar de vidro, é como se o texto desse um zoom em algumas informações importantes. Uma vez que a informação é explicada no capítulo 7, a abertura do selo é retomada no capítulo 8. Agora vamos tomar o texto como um todo, lembrando que eu já falei no programa anterior, da possibilidade do livro selado com os 7 selos ser o testamento de Deus. Isso é a nossa herança. Veja que é uma linha cronológica muito clara aqui. Se Cristo pôde tomar o livro e abrir os selos, é porque ele já foi reconhecido como herdeiro no universo, mas ainda não havia tomado posse do reino de Deus, porque isso só poderia acontecer depois que o livro fosse aberto e lido. Agora vem a matéria que eu quero mostrar para você. Nós temos aqui o esquema de como está distribuída a visão do Apocalipse. Você tem o início, Cristo reconhecido como herdeiro, eu já falei. Cristo está sentado ao trono, segurando o livro na mão que só ele tem o direito de abrir. E fechando esse quadro, você tem Cristo tomando posse do reino. Ou seja, no primeiro momento, ele é reconhecido como herdeiro. No segundo momento, ele recebe a herança, ele toma posse dela. O que há de hiato entre um evento e o outro evento? A abertura dos 7 selos, ou seja, a trajetória da igreja. A igreja e sua história é um hiato entre Cristo sendo reconhecido como herdeiro e Cristo realmente recebendo a herança, tomando posse do reino. Agora nós temos o segundo gráfico que vai ilustrar para vocês. Nós temos o início Cristo, o trono com o Pai e os 24 anciões. São grupos de santos que ressuscitaram com Cristo e subiram com ele para a glória. Seriam as primícias.
os primeiros a entrar aqui com fruto da redenção que Cristo acabou trazendo pela sua morte na cruz do Calvário. É interessante que depois dos 7 selos você tem de novo Cristo e uma grande multidão de remidos de todas as partes do mundo. Essa grande multidão pode ser interpretada em dois sentidos. Ou seria todos remidos através das histórias, ou os últimos que receberam a salvação de Cristo Jesus. Em outras palavras, os 24 anciões seriam os primeiros. Os que vêm depois serão os últimos. Entre eles estão os selos. Mas talvez você pode perguntar, por que os remidos são divididos então em dois grupos? Os que fazem parte dos 24 anciões e os que fazem parte depois da grande multidão. Por que essa divisão? Deixa eu explicar para você o conceito de uma palavra que muita gente talvez não ouviu falar. A palavra as primícias. Você já ouviu falar disso? As primícias são os primeiros elementos de qualquer grupo de coisa. Pode ser primícias como os primeiros grupos de uma colheita, por exemplo. Na Bíblia, os judeus dedicavam as suas primícias sempre a Deus. Aliás, esta era uma lei de Moisés. A época da colheita começava na primavera, por volta do mês de março e abril, e continuava até outono. A Páscoa judaica caiu no início da colheita, e o último dia da festa era quando os sacerdotes apresentavam o primeiro feixe de cereais escolhido a Deus. Isso era uma forma de agradecer ao Criador pelo seu sustento. Agora veja que interessante. Jesus ressuscitou no mesmo dia e o primeiro feixe era apresentado a Deus na época da Páscoa. Isso isso significa que Jesus é as primícias dos que dormem, conforme está em 1 Coríntios 15. O Apocalipse, então, vai chamá-lo de um primogênito entre os mortos, Apocalipse 1:5, expressão que também é repetida em Paulo Colossenses 1:18. Mas se você se lembrar, Jesus não ressuscitou sozinho na hora da sua morte. Nós falamos isso no programa anterior. Jesus ressuscitou e teve outros que ressuscitaram com ele. Isso está em Mateus capítulo 27, versos 50 em diante. Eu vou ler para você. E Jesus, clamando em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra. Ferveram-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. Também temos o texto de Efésios 4, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que esse texto de Efésios está dizendo numa aplicação messiânica do Salmo 68 é que quando Jesus ascendeu aos céus, ele levou ali para os céus aqueles que ele tinha trazido como um certo triunfo, um troféu que levou consigo de pessoas ressuscitadas por ele. Ele levou essas pessoas que estavam no cativeiro da morte, cativas, isto é, agora elas estão redimidas, longe do poder de Satanás, estão no reino do seu Pai. Esta foi uma pequena amostra da eficácia do seu sacrifício. Um dia, por ocasião da sua segunda vinda, todos os demais que creram nele também ressuscitarão da tumba, revestidos de imortalidade. Os dois grupos estarão finalmente reunidos, fazendo entre um e outro evento acontece a abertura dos 7 selos. E de onde João tirou essa imagem? Em primeiro lugar, é bom definir uma coisa com vocês. Pelo quadro que nós levantamos até agora deste programa, Cristo ainda não tomou a posse definitiva do reino. Ele é o herdeiro, mas até que volte mais novo com poder e grande glória, o diabo continua agindo nesse planeta como príncipe, usurpador, mas ainda o príncipe deste mundo. Agora, a partir do momento que Cristo subiu ao céu, ele já foi entronizado junto ao Pai. Quer ver? Em duas passagens, Hebreus 8 e Hebreus 12, Paulo, que é possivelmente autor de Hebreus, afirma que Jesus se assentou à destra do trono no céu, uma indicação clara de que ele partiu do trono do universo. Tanto que Apocalipse 3:21, ele já venceu e se assentou no trono com seu Pai. Aliás, Apocalipse 5 mostra o Cordeiro assentado no trono junto com Deus. Jesus, portanto, está entronizado na majestade celestial, com autoridade sobre todas as coisas, sobre os seres e poder do universo. Assim, a sua dignidade é infinitamente superior a qualquer potestade conhecida neste mundo. O novo rei costumava exercer o seu poder sobre seus inimigos logo após a subir do trono. Isso está em 1 Reis, capítulo 2, capítulo 16 e 2 Reis 9 a 11. O fato de abertura do céu é a primeira ação
de Cristo como entronizado no céu, nos faz pensar que o selo também possui alguns elementos de punição e do mal, que são os inimigos de Deus. Por isso, o texto apresenta o quadro de cavaleiro como instrumento punitivo. Eles têm espadas, balanças, arcos e a própria morte consigo. Eles vêm montados em cavalos de diferentes cores, saem galopando pela terra. Um é branco, outro vermelho, fogo, e outro preto, e o quarto esverdeado com a cor da morte. Ele veio para punir. Eu sei que falar de um Deus que pune se tornou quase um tabu em nossos dias. É que nós vivemos uma geração que não suporta opiniões, limites, uma geração que prefere a visão distorcida do amor que tolera tudo, que quem ama não condena, não é bom. Amar a Deus se Deus pune. Ora, meu amigo, segundo a Bíblia, Deus pune porque Ele ama o seu povo. Aliás, Ele mesmo falou isso em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Quer ver? Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Que texto forte, não é mesmo? Quer ver outro? Preste atenção. Está esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filho? Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis por ele for repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama, e educa todo aquele a quem recebe como filhos. Suportais as dificuldades, aceitando-as como disciplina, Deus vos trata como filho. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Hebreus 12, de 5 a 7. Para trazer de volta o tema das 7 cartas do Apocalipse, os 7 selos se relacionam com o caminho daquele que vence. Quando a disciplina vem da parte do Senhor, ela sempre tem a intenção de salvar, de guiar aquele que está fora de volta a Deus. Aliás, eu falei com vocês, é o que Jesus falou em Apocalipse 3,19, eu repito, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Esta passagem é importante. Aliás, João Paulinho, professor de teologia especializado em escritos joaninos, observou como 4 selos contêm o mesmo tema das maldições da aliança encontrada no Pentateuco. Essas maldições estão em Deuteronômio capítulo 28, verso 15 e 68, e também tem algumas raízes em Levítico 6, 21 e 16. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 14, verso 21, também fala de 4 que Deus enviaria a Jerusalém por causa de suas desobediências. Os juízes aqui foi visto como punição. Ele fala de guerra, fome, pestilência e feras. Jeremias 15, 2 a 3 também menciona 4 tipos de maldições que Deus ensinaria para Jerusalém. As pessoas com que eles tinham aliança na época não estavam dispostas a seguir as suas instruções, por isso precisavam ser disciplinadas. Ao recitar a palavra de Deus, as pessoas tomaram posição de se opor à proteção divina, inegavelmente se expondo à consequência das suas más escolhas. Como resultado da apostasia de Israel, seus inimigos viriam e os afligiria. A história nos conta como eles foram finalmente exilados da Babilônia. Essas maldições eram frequentemente mencionadas no Antigo Testamento e sempre tinham, repito, o objetivo de levar o povo ao arrependimento. Mas é interessante que João não se prende apenas a uma passagem ou a um livro específico das Escrituras. Ele literalmente passeia pelas páginas do Antigo Testamento. Aqui ele dialogou com Jeremias, com Ezequiel, com Isaías, e agora ele vai dialogar com o profeta Zacarias. É que no livro de Zacarias, no capítulo 6, você lê na sua Bíblia depois, 6 do verso 1 ao verso 8, há um texto muito interessante. Nesta visão, o profeta vê 4 cavalos também. E esses cavalos são deixados em liberdade na terra para executar a vingança contra a Babilônia ou o Egito, e também contra as outras nações que oprimiram o povo de Israel. Os cavalos são, segundo o texto bíblico, são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Zacarias 6, verso 5. Perceber a relação entre ventos e cavaleiros? Aliás, no começo do livro de Zacarias, você tem a imagem de um homem, provavelmente um anjo, montando o cavalo vermelho, que é seguido por cavalos vermelhos alazões, exatamente vermelho claros, cavalos brancos. Eles são enviados de Deus. Eles voltam para prestar conta da sua inspeção terrestre, porque ainda reinam a paz injusta sobre Israel. E é provável que o texto primitivo distingue-se 4 tipos de cavalos. A versão grega de Zacarias
estrés correspondente aos 4 pontos cardeais, norte, leste e oeste. Zacarias 6, de 1 a 7, 4 carros são atrelados efetivamente aos cavalos vermelhos, pretos, brancos e malhados. Aqui também se trata de mensageiros de Deus, enviado para percorrer toda a terra. A cada um deles é confiado uma das 4 direções do universo. São esses 4 flagelos que recebem, na sua missão punitiva, autoridade sobre 1/4 da terra. Talvez devemos ver aí uma alusão a Ezequiel 5, que profetiza a morte dos infiéis atingido por 1/3 da peste, da fome e da espada, os mesmos elementos que encontramos no Apocalipse. Os 4 cavaleiros de Zacarias também representam os 4 poderosos ventos de Deus, que estão a ponto de semear a destruição da terra. São agentes da vingança divina sobre os homens. Apocalipse também falará, no intervalo entre o 6º e o 7º céu, de 4 anjos retendo, segurando os 4 ventos para que não soprasse sobre a terra, até que o povo de Deus fosse selado, protegido. Esses ventos parecem ter a fúria e a misericórdia. A antiga visão de Zacarias assume para ele uma nova forma, mas é importante lembrar que o princípio fundamental é o mesmo de ambos os profetas. Em João, os cavalos e seus cavaleiros são também agentes da ira vingadora de Deus. A diferença é que, no Apocalipse, parece mais claro entender que esse juízo ocorre numa cadeia de eventos sucessivos que acontecem no intervalo entre a ascensão de Cristo ao céu e a sua volta com poder e grande glória para buscar o restante dos escolhidos. Vamos então ler o texto agora de maneira mais resumida, ok? Apocalipse capítulo 6, 1 e 2. E vi, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, e ouvi os 4 seres viventes dizer numa voz de trovão: vem. Olhei e eis um cavalo branco, que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. É bem evidente que o cavalo branco e seu cavaleiro representam a conquista guerreira. Quando o general romano celebrava o seu triunfo, quer dizer, quando desfilava com seus exércitos pelas ruas de Roma, o seu carro de batalha era arrastado por cavalos brancos, porque esses eram o símbolo da vitória. O cavalo branco representa o militarismo triunfante e a ambição de conquista que era, em alguns casos, ainda continua sendo, uma das características do império grande e ambicioso. É claro, porém, que João viu estas predições do futuro com a imagem presente do seu tempo, imagens que seus leitores seriam capazes de reconhecer. O cavaleiro do cavalo branco tem um arco em sua mão. No Antigo Testamento, o arco sempre simbolizava o poderio militar. Ao sofrer Babilônia sua derrota definitiva, os seus homens armados são feitos prisioneiros e os seus arcos, o seu poder militar, são destruídos. Está em Jeremias 51, 56. Deus rompe o arco e quebra a lança e queima no fogo os carros de guerra. Quer dizer, Deus tem um poder que nenhum ser humano pode resistir. Isto está em Salmo 46, 9. Para mim, parece notório que a imagem do cavaleiro, do cavalo branco, não pode ser outra senão a de Cristo, vindo vitorioso. Eu digo isso porque eu relaciono essa visão com aquela que se encontra em Apocalipse 19, 8 e 12, outra ponta de viagem, onde também você tem um cavalo branco e o cavaleiro que é chamado fiel e verdadeiro. E ele está coroado com muitas coroas. É aquele cavaleiro que Cristo Jesus. Deve-se notar que a coroa que aparece nesta passagem é diferente daquela que é Apocalipse 19. Aqui a palavra grega para a coroa é Stefano, que quer dizer uma coroa de vencedor. Em Apocalipse 19, a palavra é diadema, que quer dizer uma coroa de realeza. O sentido para mim é que nesta primeira fase Jesus age como o conquistador de território. Ele está chamando pessoas para o seu reino. E na outra, ele age como aquele que já acabou de tomar conta do seu reino. Eu sei que talvez você esteja assistindo isso e já ouviu falar que o Cavaleiro Branco, disse lá Apocalipse, seria o anticristo, e não Jesus. De fato, a razão para alguns dizerem isto é que as imagens desse cavaleiro falando de arco, de guerra, fome, horrores, não parece coincidir com a imagem de Jesus ressuscitado, que estaria fora de contexto com a imagem do Cristo. Porém, nós temos que levar em conta outra coisa.
Jesus é de fato o príncipe da paz, mas não podemos esquecer a outra face da moeda. O próprio Jesus, príncipe da paz, também disse aqui: não vim trazer paz, e sim espada. Mateus 10:34. Se lembrarmos dos eventos do Antigo Testamento, veremos que Deus usa exatamente esses flagelos, esses elementos expressos no selo, para trazer a punição, o alerta ao povo. Olha o que diz aqui a Bíblia. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor. Isaías 45, verso 7. O Senhor preside o dilúvio. O Senhor reina como rei para sempre. Salmo 28, verso 10. Esses, portanto, são atos estranhos de Deus, mas que não pode ficar ocultado. Meu amigo, Deus é amor, mas também é justiça. E a própria sequência dos selos vai no movimento de descrever até a volta de Jesus como sendo o dia da ira do Cordeiro. A 6, verso 7. Cristo é o Cordeiro, mas ele também tem a capacidade de ficar irado. Para mim, portanto, o primeiro cavaleiro representando Cristo seria a pregação do Evangelho, que começou com a igreja cristã primitiva e continua até hoje, por gerações e gerações. Aliás, essa interpretação não é nova, ela é antiga. Você já encontra nos escritos de Vitorino, um autor cristão do terceiro século de nossa época. Vamos continuar lendo o próximo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu-se o segundo selo dizer: Vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Aqui começam as consequências da rejeição ao Evangelho. E a primeira consequência é a perda da verdadeira paz que só Cristo pode dar. O povo se divide quando não tem Jesus. E às vezes, na verdade, demanda. Vamos ao próximo selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! E olhei, eis o cavalo preto. O que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: um queniz de trigo por um denário, 3 quenizes de cevada por um denário, e no benefício do azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5 a 6. O denário era o pagamento de uma diária de trabalho normal. O preço, portanto, era exorbitante, estimado como alguns pensam em 8 a 16, maior do que o preço normal. Considerando que essa medida de trigo era suficiente para uma refeição individual, um pão pequeno, isso significa que o trabalhador trabalharia um dia inteiro e conseguiria comprar comida para apenas um membro da sua família. A alternativa seria, com o mesmo dinheiro, comprar 3 medidas de cevada e fazer 3 pães de consistência inferior, e assim poder, mais ou menos, alimentar a sua família e o resto da sua família. O azeite e o vinho são derivados da oliveira e da videira, símbolo bíblico do povo de Deus. Assim, a fé e o amor da igreja cristã, que deveriam ser preservados na apostasia. Uma outra possibilidade de ver nesses grãos representações da palavra de Deus. O azeite e o Espírito Santo, e o vinho e o sangue de Cristo. E também é um quadro possível. Vamos ao próximo? Quando abriu o quarto selo, ouviu a voz do quatro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava montado nele, chamava-se Morte, e o hábito seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome e com a peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. O quarto cavalo é o que chama mais atenção. Algumas Bíblias traduzem como sendo cavalo de cor amarelado, outros cor esverdeado. No original grego temos a palavra tipos krelos, que quer dizer a cor de morte, cor de bíblis. O cavalo pálido. Ele vem trazendo a morte, o inferno, ar e segue-se após ele. E também é dito que ele pode matar por meio da esfera da terra. Alguns pensam que podia ser até uma referência aos mártires que morreram jogados a leões no círculo romano. Pode até ser. Contudo, o período representado pelo cavalo já não era mais um período que tinha esse tipo de martírio sendo utilizado por Roma. O que parece mesmo é um juízo de Deus contra os inimigos da verdade.
Hum, hum, hum. Pera aí um pouquinho só.